Seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Igreja, a paz do Senhor. Deus, em Cristo, tem nos concedido e confiado, na noite deste dia, esta rica oportunidade para que juntos possamos estar aqui reunidos, desta feita em via pública, para nós proclamarmos a santa e também poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Aos nossos amigos que estão à escuta desta voz, eu quero te saudar com um cordial boa noite de salvação. Deus, na sua bondade, possa continuar abençoando a tua vida, querido amigo e amiga que está a nos escutar. Estar ali na sua porta a dona Vera, estar ali também na sua porta a dona Raimunda, lá mais à frente estar a dona Dora juntamente com a Cacá, aqui no seu estabelecimento estar a nossa irmã Nalva, juntamente com o seu esposo, bem como todos os que estão aqui ao redor deste ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Estou chamando o nome de cada um porque sou morador desta comunidade há 32 anos e nós estamos reunidos nesta noite aqui em face da comemoração dos 35 anos da comunidade de Vila São Luís. E estou ausente por uns dias daqui, deste pedaço, mas a minha residência fixa é bem aqui na Rua do Sol, número 61, e daqui um dia estou voltando para cá. Então, conheço aqui as pessoas ao redor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joaquim Marques, pastor da Congregação Fogo Santo, aqui em Vila São Luís, que é nosso amigo, de longas datas, já fizemos parte do mesmo ministério, assim como o evangelista Raimundo Gomes, e o pastor Nivaldo Trindade, também nosso amigo, pastor Nivaldo e o pastor Joaquim, ambos congregam com o pastor Boaventura no ministério Assembleia de Deus, Esperança em Cristo Jesus. Esperança em Cristo é aqui da pastora que teve fazendo o evento aqui há poucos dias. Louvado seja Deus. E o pastor Nivaldo, ele é o segundo vice-presidente do ministério. Não é isso, pastor Nivaldo? Deus abençoe os nossos irmãos. Quero agradecer a Deus também aqui pela vida do nosso querido pastor, o pastor Carlos Henrique, por nos conceder e confiar esta graciosa oportunidade para estar aqui diante desta responsabilidade muito árdua, visto que nós temos aqui na nossa retaguarda homens que também, posso até dizer que maior do que eu, têm a ciência de ministrar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir, por gentileza, que alguém, se pudesse me conseguir um copo com água, eu ficaria grato e de forma alguma você perderia o seu galardão, disse Jesus. Amados, vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 6, e nós iremos fazer menção apenas do versículo de número 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. É o texto que nós iremos
ler nesta noite. Louvado seja Deus para todos sempre. Olha Deus usando a irmã Nalva aí, ó. Muito obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe de forma bondosa. Quem encontrou o texto, diga amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar. Queridos irmãos, ao lermos a carta do apóstolo São Paulo, escrita e redigida à igreja de Roma, nós vamos poder nos deparar com alguns temas que são muito ricos para a edificação da nossa vida espiritual. Nós iremos nos deparar com temas que, uma vez assimilado, nós iremos galgar para nós algo que nos aproximará de Deus. E esses temas que nós vamos ver em torno da carta que Paulo escreve aos Romanos, nós vamos ver temas como o nosso serviço cristão, a nossa adoração, que é isto que a igreja reunida nesta noite está fazendo. Louvado seja Deus. Nós vamos também nos deparar, Paulo abordando sobre a soberania de Deus. E com isso, queridos irmãos, nós temos o entendimento de que o Deus que a igreja serve, de que o Deus que a igreja está a proclamar, ele não perdeu a rédea da situação, por mais que talvez muitas vezes nós venhamos a passar por momentos árduos em nossa vida, mas o Deus soberano, que está no céu, assentado em um alto e sublime trono, ele tem cuidado da sua igreja. Ele cuidou no passado, tem cuidado no presente e cuidará no futuro. Louvado seja o nome do Senhor, porque este Deus é soberano. Nós também iremos nos deparar com o tema crescimento espiritual, ou seja, Paulo tem a preocupação de nós servirmos a Deus da forma adequada, como o Deus dos céus e terra quer que assim a Ele nós venhamos servir. Paulo também, ele vai discorrer sobre um tema salvação, e este tema ele se sobressai entre os demais, porque, querido irmão, porque, querido amigo que nos ouve, salvação, este é o tema máximo das Escrituras Sagradas. Para isso, aqui estamos reunidos nesta noite, para proclamar salvação. E eu aproveito nesta noite para perguntar: aonde estão os salvos em Cristo Jesus? Se porventura há alguém aqui, jogue a sua mão para cima, por gentileza, e glorifique o nome do Senhor. E esta salvação, ela é pela graça. Por último, querido ouvinte, querido amigo, Paulo vai abordar
o tema pecado. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado, amado irmão, o pecado, amigo ouvinte, ele pode ser classificado de forma espiritual como a doença que atravessa os séculos. Os estudiosos, ou seja, melhor dizendo, a medicina dos dias atuais, ela tem classificado como uma das doenças do século a depressão, seguida pela síndrome do pânico e ansiedade. E por sinal, queridos amigos, e por sinal, amados ouvintes, dizem as pesquisas que de toda o globo terra, nós, o Brasil, somos a nação mais acometida por essas doenças. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O pecado, ele vem atravessando gerações, ele vem causando mal à humanidade. E este é um dos temas que Paulo está a abordar. Mas, irmão Paulo, qual o significado para a palavra pecado? Bendito seja o nome do Senhor. Talvez, se nesta noite nós fôssemos nos prender para aqui explicarmos vários termos que a Bíblia emprega para esta palavra, para esta expressão pecado, nós iríamos perder muito tempo. Mas me permita dizer a você que me ouve, ou trazer algum significado desta expressão. Pecado, em um sentido básico, é tudo aquilo, querido amigo, que transgride a lei de Deus. É aquilo que é contrário, amado ouvinte, bendito seja o nome do Senhor, a sua vontade. Com isso nós entendemos que todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, que nós deixamos de praticar aquilo que é reto aos olhos de Deus, nós estamos pecando, nós estamos transgredindo a lei de Deus e a sua vontade. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Pecado também, em um sentido básico, nós podemos dizer que é errar o alvo ou errar o caminho de forma intencional ou deliberada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E isto quer dizer que nós temos sido instruídos pela palavra de Deus de forma correta como andarmos. Mas escute, parece que o ser humano, parece que nós os homens temos dificuldades para nos aplicar, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, aos princípios que Deus está a nos ensinar. Então, querido amigo, então, amado irmão, quando nós erramos o caminho de forma intencional, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, quando nós deixamos, por exemplo, de fazer o bem, Tiago vai dizer que todo aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, este estar pecando. Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Pecado também, querido amigo e ouvinte, nós podemos classificar como um mal, e agora em uma categoria específica. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos que há vários tipos de pecados. O homem peca quando se prostitui, o homem peca quando vira um beberrão, o homem peca quando ele é mentiroso, o homem peca, louvado seja o nome do Senhor, quando ele é um adúltero. Isto é uma categoria específica
para o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. É um mal moral que atinge a moralidade do homem. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Pecado é tudo aquilo que afronta a santidade dos Deus dos céus, que a igreja nesta noite está a adorar, e este Deus está presente nesta reunião. Eu posso sentir a presença deste Deus neste ambiente, e eu quero te convidar a abrir os seus lábios para glorificar o seu nome neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, nós lemos um texto que Paulo está a nos fazer um apelo. Durante todo o capítulo de número 6, o apóstolo São Paulo, ele está nos exortando, nos ensinando a nós nos abstermos do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E por que, irmão Paulo? Porque o texto que nós lemos diz que o pecado, ele tem uma recompensa. Ele tem, louvado seja Deus para todo sempre, um pago merecido. Paulo está classificando o pecado como um senhor que tem o seu servo. E aqui nesta noite estão pessoas que são admitidas em várias empresas. E nós, quando, querido amigo, quando, amado ouvinte, quando igreja do Senhor, estamos admitidos em uma igreja, nós sabemos que nós temos um Senhor, e ao findar o mês, nós iremos receber um salário por o nosso trabalho prestado àquela determinada empresa. É isto que Paulo quer dizer, que o pecado, ele tem um pago merecido, que o pecado, ele tem uma recompensa. E o texto que nós lemos diz que é a morte. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E ao falarmos na morte, que é o pavor de todos os homens, todos nós temos medo da morte. Todos nós temos medo de sermos acometidos por ela. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem está aqui nesta noite almeja viver dias e mais dias, mas escute, querido irmão, Paulo está a dizer que o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, querido irmão, porém, amado ouvinte, me permita nesta noite eu classificar aqui, pelo tempo que me resta, alguns tipos de morte que talvez nós não temos o entendimento. Paulo diz que o pecado, uma vez assenhorado na vida do homem, se assenhorado na vida da mulher, fazendo do homem escravo, fazendo da mulher uma escrava, ele terá uma recompensa. E ele diz que é a morte. E nós podemos classificar a primeira morte como morte espiritual. A morte espiritual é basicamente, querido irmão, é basicamente, amado ouvinte, a perda da comunhão com Deus. Louvado seja Deus. O pecado nos separa de Deus. Já dissera o profeta Isaías que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isaías está falando da morte eterna. É justamente
querido irmão, aquilo que aconteceu lá no Éden, quando Deus, ele planta o jardim, louvado seja o nome do Senhor, e todas as árvores estão ali. Ele coloca um casal para cultivar o jardim, e ele dá uma ordem, e com essa ordem ele dá uma advertência. Louvado seja o nome do Senhor, que de todas as árvores que ali havia, o homem não podia tocar em todas, mas dado o conhecimento do bem e do mal, ele não poderia tocar, porque o dia que ele tocasse, ele morreria. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6 em diante. Louvado seja Deus. A Bíblia vai relatar que toda a virada do dia, Deus ia ter com aquele casal que estava ali, porque sempre foi desejo de Deus se relacionar com o homem. Deus quer ter relacionamento estreito com cada um de nós que estamos aqui. Ele quer ter comunhão conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E assim era com o primeiro casal, mas após eles desobedecerem de forma deliberada, louvado seja o nome do Senhor, a ordem imposta por Deus, diz a Bíblia que eles agora, ao comerem daquele fruto, eles experimentam a morte espiritual, a recompensa, o pago merecido. Pelo fato, querido irmão, pelo fato, amado ouvinte, de desobedecer a Deus, eles perdem a comunhão. Quando Deus chega pela tarde, ele chama pelo nome de Adão. Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu me escondi. Mas por que, Adão, tu te escondeu? Porque eu estava nu. Louvado seja Deus. Adão tinha perdido a inocência moral antes de ser acometido pela morte espiritual. Estar nu para eles era algo normal, mas ele agora perdeu a comunhão. E ele diz que quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, perdeu a presença de Deus, perdeu o desejo de estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amada igreja, é que eu e você, é que nós que estamos nesta noite congregados para glorificar o nome do Senhor, devemos primar pela comunhão com Deus. Devemos, louvado seja o nome do Senhor, desejar profundamente a comunhão, a amizade com Ele. Todas as vezes que o homem, e eu vou me referir a nós, a igreja, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus e damos vazão ao pecado, nós perdemos o desejo de congregar, nós perdemos o desejo de ler a Bíblia, nós perdemos o desejo de estar na presença do Senhor, quando não recorremos rapidamente àquele que pode nos purificar. Então, queridos irmãos, a morte espiritual, a separação, a perda da comunhão com Deus, da amizade com Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, é a perda da inocência moral. Louvado seja o eterno Deus. Nós que aqui estamos, sabemos pelas Escrituras que nós estávamos mortos espiritualmente falando, mas o Deus que está no céu, sendo adorado pela igreja,
o Deus que está no céu, sendo ovacionado pela igreja. Diz Paulo através da carta aos Efésios que nós fomos vivificados, Ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensa e pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram ressuscitados? Quantos podem adorar a Deus? Quem pode? Quem pode? Quem pode nesta noite? Quem tem mão nesta noite para levantar e glorificar a Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas, separados de Deus, mas aprove a Ele nos reconciliar com Ele através do seu Filho. Paulo diz: justificados, pois, com Deus por Cristo Jesus, temos paz com Ele. Louvado seja Deus. É isso, meu querido amigo, que a igreja nesta noite quer dividir contigo. É isto, você que nos ouve, que a igreja nesta noite quer que você tenha paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pago merecido pelo pecado, primeiramente, a morte espiritual. Uma vez a morte espiritual consumada, veio sobre os homens a morte física. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Gênesis capítulo de número 2, verso 17, nos mostra que a partir do homem, ou que o homem desobedece a Deus, agora a morte física acomete o homem, acomete a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A morte física, como eu já vos disse, que é o pavor da humanidade. Todos se dobram perante ela. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os homens se dobram perante a morte. Mas nesta noite há um povo congregado. Nesta noite há um povo que está adorando aquele que venceu a morte, aquele que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Se nós pegarmos ao longo da história, todos aqueles que fundaram religiões, eles morreram. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque não falar de Siddhartha Gautama, o Buda, bendito seja o nome do Senhor, que morreu. Louvado seja Deus, procurando a verdade. Ele não venceu a morte. Louvado seja Deus para todo sempre. Bendito seja o Senhor. Dentre esses homens está Allan Kardec, que foi vencido pela morte, fundador do Espiritismo. Padre Cícero não venceu a morte, mas Jesus, o fundador do cristianismo, este morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, estará sentado à destra do Pai, e a igreja espera o dia do seu regresso para nos levar para junto do céu. O pago merecido pelo pecado, em segundo lugar, é a morte física. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo de número 5, verso 12, que a partir que o homem desobedece, por este homem entrou a morte, por isso todos pecaram. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas eu tenho uma boa notícia para ti que me ouve nesta noite. Nós temos uma notícia para ti, meu amigo, que nos ouve nesta noite. Bendito seja o Senhor. Já foi recitado aqui o texto que Jesus dissera em João capítulo de número 5,
versículo de número 24, que ele diz: na verdade, aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, este não morrerá, este passou da morte para a vida, ele não entrará em condenação, ele tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eis aí, você que nos ouve, a oportunidade nesta noite de você galgar a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual. Morte física. Morte eterna. Dentre as tais, esta é a pior. A morte eterna, querido ouvinte, é o estágio final do homem e da mulher perdida. É a separação eterna. Louvado seja Deus da presença de Deus. É aquilo que João fala em Apocalipse, capítulo de número 20, verso 14. E ele chama de segunda morte. Por isso, diz as escrituras sagradas, que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre este, a segunda morte, a morte eterna, a separação eterna do homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Sobre estes, a segunda morte não a cometerá. Se nós fôssemos sintetizar esta mensagem nesta noite, o conselho que eu te daria, e ele serve para mim, ele serve para a igreja, bendito seja o nome do Senhor, ele serve para todos quanto me ouve nesta noite, é que eu e você venhamos abandonar o pecado, é que nós não venhamos ter relação com o pecado. Bendito seja Deus. Paulo, ele nos faz este apelo, igreja do Senhor, no verso de número 11, ele diz que agora é para nós nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No verso de número 12, ele diz que não é para nós permitir que o pecado domine o nosso corpo. É uma triste realidade, mas como disse o nosso pastor ontem, na mensagem talvez dura pregada ontem aqui sobre o inferno, é que muitos de nós estamos contados aos perdidos. E por isso, amado irmão, nesta noite Deus nos reúne para tratar ao nosso coração sobre este mal, sobre esta doença, sobre este câncer, que por mais que seja moderna a medicina, ela não tem cura para este mal.
Somente Jesus é capaz de curar o homem desta doença. Ei, meu amigo, com as tuas próprias habilidades, com as tuas próprias forças, você não irá se libertar da prisão, da escravidão, do pecado. Por isso, nesta noite, nós estamos te apresentando Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que pode te libertar, aquele que pode, bendito seja o nome do Senhor, quebrar as algemas do pecado. Foi isso que ele fez com os que estão congregados nesta noite. A morte eterna, o estágio final do homem perdido. Conversávamos ontem acerca da comunidade de Vila São Luís. Várias igrejas ou ministérios, melhor dizendo, implantada nesta comunidade. Ministérios sérios que têm pregado a mensagem de advertência quanto o dia do juízo final. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E nesta noite, por mais uma vez, nós estamos reunidos para dizer a você que nos ouve: Jesus trará juízo para aquele que não quis abandonar o pecado. O salário, o pago merecido, a recompensa do pecado é a morte espiritual, a separação, a perda da comunhão do homem com Deus. Deus quer se relacionar contigo, meu amigo. Deus quer ter um relacionamento contigo. Bendito seja o nome do Senhor. A morte física acometeu os homens pelo fato de Adão e Eva terem pecado lá no Éden. E todos nós agora estamos sujeitos a morrer. O pago merecido pelo pecado, a morte eterna. Bendito seja o nome do Senhor, que é o estágio final da humanidade sem Deus, aonde serão lançados no lago do fogo, de fogo e enxofre. Mas eu tenho uma boa notícia para ti nesta noite. Eu tenho uma boa nova para trazer ao teu coração nesta noite. A igreja tem uma boa notícia para aplicar ao teu coração nesta noite, meu amigo. É que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O preço do pecado é a morte. De Deus nós recebemos o dom gratuito. Nós não merecemos, louvado seja o nome do Senhor, a vida eterna, o tempo sem fim, aonde nós estaremos gozando para sempre com Deus nosso Pai, da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, aonde está a igreja que vai morar no céu, que vai estar livre das dores, que vai ter dos seus olhos enxugada todas as lágrimas. Tem alguém aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se alegrar, você pode se alegrar, você pode se alegrar por ter recebido o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é uma dádiva. Enquanto o pecado tem um pago merecido, o dom gratuito de Deus é algo de graça. Não é pelos nossos méritos, mas é pela bondade de Deus.
por intermédio de Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a este Deus, porque Ele me concedeu este dom. Não era merecedor, mas Ele me resgatou pela sua bondade de uma vida dissoluta. Ele resgatou os que estão aqui nesta noite de uma vida desassociada aos paradigmas que a palavra dele estabelece para que o homem viva. E hoje nós estamos em praça pública, a igreja está congregada a céus abertos para dizer que Deus está te oferecendo, meu amado amigo e amiga que nos ouve nesta noite, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, fique de pé comigo nesta noite. Eu quero saber aonde está a primeira pessoa dentre os nossos amigos que aqui conosco estão, que desejam nesta noite receber o dom gratuito de Deus. Aonde está aquele que quer, que aceita este dom que é imerecido? Glória a Deus. É por graça. Paulo diz que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus quer salvar a tua alma da perdição eterna. Jesus quer salvar a tua alma, meu amigo e minha amiga. Bendito seja o Senhor para todo sempre, da morte eterna. Venha para Jesus, deixe o pecado, abandone este prazer. Louvado seja o nome do Senhor, que só traz malefício para a tua vida. Jesus quer nesta noite quebrar as algemas do pecado na tua vida, mas para tanto você precisa aceitar. Você precisa querer. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre os nossos amigos, quem nesta noite deseja? Quem quer? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Tem alguém? Você que está no seu lar, você que está na sua casa, venha para Jesus. Venha para Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esta é a última oportunidade que você está recebendo, meu querido amigo. Talvez você que está aí se drogando nesta hora. Ei, o Cristo que eu falo, o Cristo que eu prego nesta noite, Ele liberta o homem das drogas. Ele libertou este homem que vos fala deste mal. Bendito seja o nome de Jesus. E nesta noite nós te convidamos. Qual vais aceitar? Aonde está? Amanhã pode ser. Louvado seja Deus. Muito tarde. Venha para Jesus. Hoje Cristo seja participante do numeroso povo que vai morar nas regiões aonde está o Deus Todo-Poderoso. Se não tem ninguém, eu pergunto à igreja: quantos continuam querendo Jesus? Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e nós te louvamos, Pai querido, por esta ocasião que o Senhor nos concede, Pai, para estarmos aqui em via pública, pregando a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ofereceu o dom gratuito da vida. Muito obrigado, Deus poderoso, por esta dádiva, esse favor imerecido.
Nós, Pai Santo, não merecíamos, mas o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Pai. Assim, continua a guardar a tua igreja desta doença chamada pecado, que possamos ter comunhão contigo, desejo de estar dia após dia mais próximos de ti. Amém.